paz do Senhor. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. O meu nome é Solange Charlot e hoje nós temos devocional no livro de Provérbios. Estamos no capítulo de número 12. Bora, pegue a sua Bíblia e já se aconchegue no melhor lugar para que juntos possamos ler a palavra de Deus. Eu já quero deixar uma pergunta. Como você utiliza os seus lábios? O que sai da sua boca? São palavras de perversidade ou são palavras de vida, de justiça? É sobre isso que o Senhor quer tratar conosco através deste áudio. Você que está aí ouvindo e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações. E não deixe de compartilhar. Ao final deste áudio, compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Estaremos fazendo a leitura de alguns versículos. Olha só, o primeiro versículo é o verso 6 de Provérbios, capítulo 12, que nos diz assim: as palavras do perverso são emboscada mortal, mas as palavras dos justos salvam vidas. Olha só a diferença. O perverso, ele usa a sua boca como para emboscada, para armar emboscada que levam a pessoa à morte. Mas aquele que é dirigido, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele utiliza os seus lábios para salvar vidas. Ainda no capítulo 12, o verso 13 diz assim: o perverso é apanhado na armadilha das próprias palavras. Então, olha só, com a sua boca ele arma a emboscada e aquilo que ele armou cai sobre ele. Aí, olha só o que diz ainda o versículo: mas o justo escapa dessa aflição. E por que o justo escapa? Porque ele usa os seus lábios para salvar vidas. Ele planta e ele colhe isso. Ele planta palavras que dão vida e colhe palavras que vivificam. O verso 14 diz: as palavras sábias produzem muitos benefícios e o trabalho árduo é recompensado, compreende? Enquanto aquilo que o perverso plantou, ele vai colher, aquilo que o justo plantou, ele também vai colher, ele é recompensado. O trabalho é árduo. A palavra de Deus diz que quem consegue dominar a sua língua, consegue dominar o seu corpo todinho. E ali Tiago compara a língua a um leme de um navio, que é algo tão pequeno comparado à grandeza do navio, mas é o leme que guia o navio, que leva o navio para o porto seguro. Você consegue compreender? Aquilo que sai da minha e da tua boca pode nos levar à vida ou a morte. Aquilo que sai da minha e da tua boca podem levar pessoas à vida ou à morte ou à sepultura. Continuando, no verso 17 diz: a testemunha honesta diz a verdade, a testemunha falsa conta mentiras. Verso 18: os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas as mentiras logo ficam evidentes. Você está preocupado com uma mentira que foi contada por alguém que está agindo com perversidade? Não desista de ser uma testemunha verdadeira, porque essa é a vontade de Deus. Você está preocupado com o comentário de algumas pessoas que têm te ferido? Ou será que você tem ferido pessoas com comentários? Se você tem sido a pessoa que fere, mude a sua conduta. Em nome de Jesus.
Mas se você está sendo ferido e por conta disso você quer ferir, em nome de Jesus, ouça a palavra de Deus. Porque as palavras do sábio trazem cura. E as palavras verdadeiras resistem à prova do tempo. Pode passar o tempo que for, a verdade, ela vem à tona e a mentira, ela vai ficar evidente. Verso 20. O engano enche o coração dos que tramam o mal. A alegria enche o coração dos que promovem a paz. Continue promovendo a paz, porque o que enche de alegria o justo é isso. Mas o perverso, ele se contenta com a maldade. O verso 22 diz: os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. Ou seja, quer alegrar ao Senhor? Continue falando a verdade, pautado na verdade. Porque o perverso, ele planta mentira e só ele vai suportar a colheita. Verso 25 diz: a preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. Continue usando seus lábios para salvar vidas, para animar pessoas, para fazer com que pessoas que estão sendo deprimidas por conta da ansiedade, sentindo até dores físicas, desconforto físico por conta de tamanha ansiedade, continue sendo um canal de bênção para vidas que precisam de você como instrumento de Deus, precisam de mim e de você como instrumentos de Deus para salvar vidas, para promover a paz, para curar, para incentivar. O verso 26 diz: o justo dá bons conselhos a seus amigos, mas os perversos os desencaminham. Que nós possamos continuar dando bons conselhos e não desencaminhando pessoas, e não fazendo com que pessoas tenham condutas que o Senhor reprova. Verso 28 diz: o caminho dos justos conduz à vida, é uma estrada que não leva à morte. Se o caminho do justo conduz à vida e é uma estrada que não leva à morte, em contraponto, o caminho do perverso é um caminho que conduz à morte, que conduz ao engano, que conduz ao declínio. Vamos orar? Pai, te agradecemos por essa palavra. O capítulo 12 de Provérbios nos ensina tantas coisas. E dentre elas, o Senhor me chama a atenção a respeito da conduta, daquilo que falamos, Pai. Porque aquilo que falamos, Senhor, reflete, Pai. Reflete se o Senhor está em nossa vida. Quem é o Senhor em nós? Quantas das vezes, Pai, nós agimos, Senhor, por conta do calor do momento. Quantas das vezes, Senhor, nós agimos, Pai, por conta da pressão, da situação que estamos vivendo. Mas o Senhor é Deus que hoje nos adverte a agirmos em conformidade com a Tua palavra. A ser alguém que planta palavras de ânimo, de encorajamento, de verdade, porque a verdade resiste ao tempo. De alguém que dos seus lábios sai a Tua palavra, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Assim nós te pedimos, Pai, assim nós te clamamos, Senhor. Assim, Senhor, pedimos que nós possamos ter domínio próprio, frear os nossos lábios, para não trazer mais males sobre a nossa própria vida. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-me. Ajuda cada um dos meus irmãos, Pai, que estão ouvindo, que chegou até essa pessoa esse áudio, a termos o domínio próprio, a dominarmos, a frear os nossos lábios e usá-los com sabedoria para a honra, glória e louvor do seu nome. Assim te pedimos em nome de Jesus. E você que concorda e crê, cele esta oração dizendo amém. Que o Senhor nos abençoe e que eu e você não se esqueça de que Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor.